A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui, mais uma semana, para a honra e glória do Senhor, não é? Nós tivemos aí, a semana passada, um feriado. E é para a honra e glória de Deus que nós estamos aqui para iniciar mais uma semana. E nessa semana eu gostaria de falar com vocês sobre a mulher do Levita. Para mim foi algo bem diferente do que de todas as histórias que a gente vê na Bíblia, de todas as mulheres que a gente viu na Bíblia, porque é uma história extremamente triste e para mim foi bem chocante, assim. A gente vê tantas atrocidades nos dias de hoje e não imagina que desde aquela época essas coisas já existiam, não é? Em Juízes 19, começa falando que aconteceu naqueles dias que não havia rei em Israel. Né? Nós estamos no fim aí de Juízes, vamos começar o livro de Ruth, mas o fim do período dos juízes, o último juiz, na verdade, foi Sansão, no qual nós comentamos sobre a Dalila e a primeira esposa de Sansão da última vez, mas ele foi o último juiz da nação de Israel. Né? Ele era um juiz aí convencido e bem depravado, mas ele aí foi o último juiz daquela nação naquele tempo. E aí a Bíblia diz em Juízes 19 que naqueles dias, quando não havia mais rei, o povo se corrompeu mais uma vez, né? O povo israelita. E havia naquela época um homem levita, né? E nós sabemos que um homem levita era um homem da tribo de Levi, e que significava que ele era ministro do culto, sacerdote cujo cargo estava a serviço do templo de Jerusalém. E ali menciona em Juízes que ele tomou para si uma concubina, que na verdade não deveria, né? E ali fala que ela era de Belém de Judá. E aí no verso 2 diz: ora, a sua concubina adulterou contra ele e o deixou, e foi para a casa do seu pai em Belém do Judá, e ali ficou por 4 meses. Vamos lá, o que é uma concubina, né? O dicionário diz aí que uma concubina é a mulher que vive maritalmente sem estar casada com aquele homem, né? E naquela época a concubina ocupava uma posição social comparada de uma esposa, né? Uma esposa secundária aí, e às vezes era até chamada de esposa. Muitas delas eram mulheres virgens tomadas de suas famílias, escravizadas e levada como escrava ou serva de um único propósito, que era para gerar herdeiros, como nós vimos lá quando a esposa era estéril, como foi o caso de Abraão, né? Que Sara ofereceu a Agar para que tivesse um filho, e o filho seria herdeiro de Abraão. Mas, na verdade, normalmente, os filhos das concubinas não têm direito algum sobre a herança. Ela estava lá simplesmente para satisfazer os desejos sexuais daquele homem, e ela não poderia casar nem se relacionar com nenhum outro homem, e o único direito que ela tinha era de mantimento e de um salário, estando ali como uma concubina, não é? Hoje é uma coisa fora do normal, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando por tantas revoluções femininas aí, né? Tanto feminismo crescendo no mundo, mas desde aquela época as mulheres tinham funções diferentes da dos homens. E aqui menciona, né? Ali na Bíblia nós podemos ver que ela voltou para a casa do pai. Naquela época, para uma mulher solteira, no caso que ela estava voltada solteira ou divorciada, ou seja lá o que fosse considerada, era uma terrível vergonha para o pai, né? Porque o casamento da filha ela estava com um outro homem sendo cuidada por uma outra pessoa, então era uma honra para o pai ter a mulher sendo cuidada por outra pessoa, sua filha no caso, né? Então, a Bíblia diz que esse pai se alegrou grandemente quando viu o levita indo buscar a sua filha concubina ali, apesar do que ela tinha feito contra aquele servo. Então, o pai da concubina
tentou mantê-los aí. A gente vai fazer um breve resumo, porque é bem longa a história. Mas o pai tenta manter ali por tempo, conversas. Era uma honra para ele ter aquele homem ali na casa dele, né? Indo buscar a filha dele, apesar de tudo que ela tinha feito. No caso, adulterado contra aquele homem. Tanto ela quanto o pai achavam que eles não iriam mais buscar aquela mulher. Né? Então eles ficaram ali na casa dos sogros do sogro por alguns dias. E aí, já cansado, ele levanta, o sogro fala, fica mais um dia. Ele fala assim, não, nós já vamos. Mesmo estando já tarde, né? Já era fim de tarde, e eles decidiram ir. Pois eles já estavam ali há vários dias e ele queria ir embora. Então, no meio do caminho, como ele saiu da casa do sogro um pouco mais tarde, ele decide passar a noite em Gibeá, que era a terra dos benjamitas, né? Que era o povo de Israel, era uma das tribos de Israel. Porque eles passaram por Jebus, mas ele falou assim, não, vamos continuar até Gibeá, porque Gibeá é uma cidade dos hebreus, né? E Jebus não é. Então, a gente será bem melhor recebido lá. Perdão. E aí eles ficaram na praça, porque ninguém recebeu eles na cidade. A cidade estava, naquela época, bem corrompida. Como Deus disse, ali não tinha rei, não tinha discernimento, não tinha decência naquela cidade. E então o senhor de idade, que era efraimita, decidiu conversar com ele, conversou com eles e falou assim, não, eu levo vocês para minha casa. E mais tarde, alguns homens benjamitas de Gibeá bateram a porta daquele senhor que os levou para a casa dele, né? E em Juízes 19, 22, eles dizem, traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. Assim como vimos em Sodoma e Gomorra, a gente pode ler em Sodoma e Gomorra, né? O povo já estava corrompido, né? A pornografia, a depravação, o homossexualismo não é uma coisa nova, é uma coisa já de muitos anos atrás, já descritos na Bíblia. Então, o dono da casa, por ser ali aquele homem, ser um levita e ser um homem, na verdade, né? Porque era uma desonra muito grande um homem ser tocado por outro homem. E aí ele fala, o dono da casa oferece a sua filha virgem e a concubina para que eles façam o que eles quiserem com elas. Eu fiquei chocada nessa parte também, porque ele era pai, né? Como é que ele fala simplesmente levem a minha filha, né? Nós podemos ler aqui em 19, 23. O dono da casa saiu a ter com eles e disse-lhes, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou na minha casa, não façais essa loucura. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Fazê-la-ei sair, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tais loucura. Então, nós que vivemos numa época totalmente diferente, eu acho que só a parte ali que ele fala, fazei com elas, humilhai-as, fazei como o que parecer bem aos seus olhos, era a filha dele que ele estava dando para aqueles homens fazer o que quisesse. Eu ainda fico chocada ao ler essa parte, mas foi o que aconteceu, né? Mas aqueles homens daquela cidade, eles estavam corrompidos, eles não queriam aquelas mulheres, eles queriam o homem, eles queriam o levita, né? O diabo ali já estava trabalhando nesse sentido. Então, mas o levita, de qualquer maneira, pegou a concubina e colocou para fora. E aí, esses homens levaram ela, violentaram, abusaram, fizeram o que quiseram com ela durante toda a noite. E aí, ao alvorecer, deixaram ela à porta da onde eles estavam hospedados. E ali, infelizmente, ela falece, né? Eu não consigo nem imaginar o que foi feito com aquela mulher durante todo o período da noite. Então, o levita pega o corpo dela e leva para sua casa e esquarteja em 12 pedaços e envia cada pedaço para a tribo do povo hebreu.
causando terror em toda a nação. Aqui já podemos ver que ele já não era um levita santo, né? Porque ele não poderia tocar um corpo morto, menos ainda levá-lo a esquartejá-lo. Mas além dele já ter a concubina, ainda levou, esquartejou e carregou um corpo morto e fedido por muito tempo até que chegasse à sua casa, né? O que nós temos sido, né, irmãos? O que nós temos causado para outras pessoas, fazendo outras pessoas talvez pecarem por um erro simples ou complicado nosso. Como resultado dessas partes que chegaram nas 12 tribos, o pessoal se reuniu para ouvir o caso e agir, né, de acordo com tinham que tomar uma ação, né? A mulher tinha sido maltratada, estrupada, molestada durante toda a noite. Então, eles decidem, então, nesse conselho aí que fizeram, matar tais homens. E ao invés de Gibeá, que tinha errado, entregar os homens que tinham errado, não. Eles decidem fazer uma guerra contra Israel. Eles decidem ir lutar contra Israel. Mas, na verdade, os benjamitas tinham 26 mil homens. Israel tinha 400 mil homens, né? Eles lutaram, sim, e mataram aí, antes de serem derrotados, eles mataram 40 mil homens antes de serem derrotados. Então, os israelitas, né, as outras tribos israelitas mataram todos os animais, todas as mulheres, todas as crianças, tudo que tinha na cidade benjamita, queimaram as cidades inteiras e sobreviveram de todos aqueles povos somente 600 benjamitas homens, né? Imagina aí que seria o fim da tribo de Benjamim e seria uma tribo sem descendência, acabaria naqueles homens. Mas então, nossos digníssimos amigos israelitas se arrependem, né? Por mais que eles falem assim, nenhum de nós, né? Eles tinham entrado num acordo que nenhum deles daria sua filha por mulher a nenhum benjamita. Em Juízes 21:3 diz: Ah, Deus de Israel, por que isto aconteceu? E agora há de faltar uma tribo em Israel? Eles decidiram ir em guerra, matar todo mundo. E agora vem aos pés do Senhor pedir por que isso aconteceu? Não foi Deus, foram eles, né? E aí eles primeiro queriam aniquilar, acabar com tudo, com todos os benjamitas, e agora vinham de joelhos ao Senhor pedir socorro por intermédio deles. Então, aqueles queridos elaboraram um plano divino, imagina. Eles sabiam que Jabes de Gileade não tinha participado da guerra. Então, castigaram aí, matando todos os homens e mulheres, crianças, exceto 400 virgens, para serem entregues aos benjamitas. Mas ainda assim faltava 200 virgens. Mas mesmo assim, vamos lá, eles entraram, aniquilaram, mataram todo mundo para que não entrasse em extinção uma tribo que eles mataram? Amém, né? Vamos continuar. Assim faltavam ainda 12 virgens. Então, os anciãos de Israel entraram em concluio, né? E em amizade agora com os digníssimos benjamitas que eles estavam brigando antes, pediram que esses se escondessem nas vinhas de Siló. E quando as filhas de Siló saíssem para dançar na festa anual, cada homem deveria sair do seu esconderijo e raptar uma esposa para si. Imaginem só, os anciões prometerem acalmar a ira dos pais e das famílias para que aqueles homens sequestrassem aquelas mulheres. E aí, Juízes termina. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, né? A gente pode ver que a mulher, a concubina, lá no início, no verso 19, diz que ela adulterou contra o levita, que na verdade não era para ter ela como concubina, porque ele era um homem santo, se seguisse realmente a lei de Deus, né? Ela adulterou contra ele e o deixou, e ele mesmo assim foi atrás dela.
E aí, no lugar onde eles estavam, ele simplesmente colocou ela para fora para que outros homens a violassem e a mataram. E ele então leva para casa, esquarteja, manda para todo mundo e mente que aqueles homens queriam matar o levita. E então cria aí uma guerra gigantesca em Israel e faz com que todo o povo peque, né? Então, o pecado de uma mulher lá atrás, porque ela adulterou, porque ela não resistiu, de repente, à sua própria tentação, levou a uma guerra, levou muitas outras pessoas a pecarem contra Deus. Então, a minha pergunta para vocês seria, assim como Israel, nós todos somos atribulados, somos dificultosos. Toda a Bíblia, o povo de Israel é teimoso e complicado. Em todos os primeiros 5 capítulos da Bíblia, em todo o livro da Bíblia, a gente vê que Israel sempre é um povo bem atribulado, que passa geração e passa geração. E uma geração ama o Senhor e a outra geração se esquece e aí começa novamente. Então, irmãos, o que temos feito para manter o cristianismo vivo dentro das nossas casas? Né? Nós temos pecado, errado, temos voltado para Deus e pedido perdão, temos continuado, temos tentado continuar a caminhada com Cristo, ou a gente simplesmente está virando as costas e tentando começar uma vida nova? A gente tem que ser fiel, a gente tem que ser firme, porque Deus quer que a gente dê exemplo, que a gente siga, que a gente ore, que a gente peça perdão e comece de novo com Ele, e não de outra maneira, né? E que vigiemos sempre para que não façamos com que outras pessoas pequem por conta dos nossos desejos, das nossas vontades, ou mesmo de um comentário, ou mesmo de qualquer coisa. Temos sempre que ser honestos, ser persistente em servir a Deus e ser como Deus, ser como Jesus Cristo foi, porque Ele estava caminhando na terra, Ele passou pelo que nós passamos. E se Ele conseguiu, nós também conseguimos. Então, fica aqui a minha recomendação para que todos nós cresçamos na graça e no conhecimento, né? Porque tenho certeza que todos nós temos muitos arrependimentos e às vezes perdemos o controle, perdemos a vontade de prosseguir, mas a gente tem que vigiar para que Deus tome conta de todos os nossos medos e que o nosso pecado não nos derrube, para que derrubemos outras pessoas de maneira alguma. Então eu peço que orem pela minha vida, eu estaria orando pela vida de todos vocês, pela dificuldade que tem sido passarmos por essa pandemia, tanto psicológica, quanto física, quanto de comunidade. Então que Deus continue nos dando a graça e o entendimento e que possamos estar orando sempre um pelos outros. É no nome santo de Jesus que eu agradeço pela vida de vocês e que oremos, que Deus nos dê força para continuar. Amém? Que Deus os abençoe.